Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que naqueles dias César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de toda a terra. Este primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam registrar-se, cada um na sua cidade natal. Por ser da família e descendência de Davi, José subiu da cidade de Nazaré, na Galileia, até a cidade de Davi, chamada Belém, na Judéia, para registrar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Enquanto estavam em Belém, completaram-se os dias para o parto, e Maria deu à luz o seu filho primogênito. Ela o enfaixou e o colocou na manjedoura, pois não havia lugar para eles na hospedaria. Naquela região havia pastores que passavam a noite nos campos, tomando conta do seu rebanho. Um anjo do Senhor apareceu aos pastores. A glória do Senhor os envolveu em luz, e eles ficaram com muito medo. O anjo, porém, disse aos pastores: não tenhais medo. Eu vos anuncio uma grande alegria, que o será para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu para vós um Salvador, que é o Cristo Senhor. Isto vos servirá de sinal. Encontrareis um recém-nascido, envolvido em faixas e deitado numa manjedoura. E de repente juntou-se ao anjo uma multidão da corte celeste. Cantavam louvores a Deus, dizendo: glória a Deus no mais alto dos céus e paz na terra aos homens por Ele amados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Para aqueles que habitavam nas sombras da morte, uma luz começou a brilhar. Caríssimos padres Itamar, Fábio e Baltazar, caríssimo diácono Donizete, povo de Deus aqui reunido, e você também que nos assiste a partir do canal no YouTube e do Facebook. No aparente fim, entre as nossas incertezas, quando o futuro nada promete, quando hoje desilude, quando a noite parece ser densa, extenuante, cansativa, e o seu véu negro tão forte, tão impiedoso. No aparente fim, quando há cansaço, medo, tristeza, e o amanhã não chega, e a esperança bruxuleia como uma vela que ameaça apagar, entre cacos, entre pedaços que não se colam, entre descosturas que não se cosem, na dureza da noite. No aparente fim, porém, o começo. Uma luz que brilha para aqueles que estão nas trevas, um lampejo que clareia, que faz ver, uma luz que rasga o véu tão negro, tão forte, tão impiedoso, iluminando tudo num clarão. A noite toma consciência
e se afasta de vertigem, porque é dia, um dia sem ocaso, lá onde a vida ia se tornando impossível pela culpa, pela tristeza, por causa da sombra da morte, um novo início. No fim, o início. Uma luz no meio da noite que reacende a alegria, como se fora um luzeiro. Uma alegria que vai se multiplicando. Como queremos essa alegria? A alegria de que nos fala o profeta Isaías hoje, na primeira leitura. Uma alegria que se multiplica. Os olhos embaçados dão lugar ao sorriso largo. O coração se vai desapertando e também vira um campo largo, um campo que acabou de oferecer os seus frutos. É dessa alegria que o profeta nos diz, a alegria da colheita. É o tempo da colheita. Como queremos essa alegria? Como os povos antigos que dançavam para agradecer os frutos da terra, como a abundância depois de toda carestia. Como queremos essa alegria? Uma luz no meio da noite que traz alegria, portanto, mas uma luz também que faz acabar a guerra. Como queremos o fim de nossas guerras? O que pesa sobre os ombros, lançado fora, como se tirássemos os fardos de nossas costas, o bastão do opressor, os calçados ruidosos de guerra, toda veste manchada de sangue, tudo lançado no fogo, que a tudo transforma. Consumir a guerra entre as labaredas do fogo, lançar o ódio e a violência no fogo, para que nada sobre, senão suas cinzas. Como queremos a paz? Quem acenderá, então, finalmente essa luz? Quem vai ligá-la, acendê-la em nós? Quem vai rasgar o céu de nossas noites com esse brilho que é a alegria, com esse brilho que é o fim da guerra? Um menino nasceu para nós, um filho nos foi dado. Um menino é sempre um novo início. Um menino é futuro aberto. Um menino é a origem da vida, de novo. Um menino reabrindo em nós, mais uma vez, um mundo de possibilidades, reabrindo em nós uma fonte. É preciso procurar, de novo, a criança que está em nós. Um menino como sinal de esperança, uma criança como sinal de abertura, um novo começo. O novo começo não vem no ano novo. Apesar de todas as nossas tradições que nos dizem que o ano novo traz infinitas possibilidades, no fundo, o conta-giros do relógio, girando na altura da meia-noite do fim do ano, não pode abrir futuro nenhum. Apesar de nossas promessas de que faremos um ano melhor, de que seremos melhores, apesar das nossas expectativas, muitas delas não cumpridas, a virada do ano não faz brotar nada magicamente. Na realidade, o nosso ano novo não é a virada de um ano. O nosso ano novo começa já, porque o novo nasce no Natal. Eu sei, os liturgos dirão, o ano novo na igreja começa no advento, mas a nossa vida nova, o novo em nós, começa desde já. É quando a gente pode arrebentar, finalmente, as cascas de nossas tristezas. É quando a gente pode, finalmente, arrebentar as cascas de nossas guerras e arrebentar tudo aquilo que nos mantém no escuro e renascer, rebrotar. Um menino nasceu para nós. Sabemos quem ele é.
Todos nós conhecemos o seu nome, mas esse menino aponta para a nossa possibilidade, para a possibilidade do nosso Natal. Nasçamos. Nós achamos que nascemos, mas o convite é: nasçamos. Nós seremos capazes de novos inícios quando estivermos dispostos a abandonar o que nos atormenta e quando nós estivermos dispostos a fazer algo de criativo com as nossas faltas. Se procurarmos o novo início nos encontra. Um novo início para nós, um novo início para a vida. Nós que estamos tão acostumados com uma linguagem apocalíptica, com uma ideia de Armagedon, já estamos praticamente preparados para o fim do mundo iminente, nessa pandemia do coronavírus, com seu estandarte de morte, de desesperança. Quanto nós pensamos no fim, quanto nós pensamos no castigo, quanto nós pensamos na derrota da vida. Mas o Natal tem algo de apocalíptico. O Natal tem algo de apocalíptico porque ele revela que algo pode acabar. O que pode acabar é a nossa tristeza. O que pode acabar é a nossa guerra de uns contra os outros. Isso, se a gente abraça uma nova vida, se a gente nasce no Natal de novo, mais uma vez com Jesus, pode nascer uma nova vida, uma vida verdadeira, uma vida que a gente precisa cuidar, com os mesmos cuidados com que a gente embala um recém-nascido, com a ternura de quem pega um menino nos braços, como quem olha o futuro, com o desejo de quem tem um recém-nascido no colo, um desejo de futuro. Sem desejo de futuro, não há futuro. Se não pensarmos no Natal do cuidado para com a casa comum, não haverá casa comum, não haverá terra habitável. É preciso que haja o nascimento do cuidado para com a terra comum, o Natal do cuidado. Se não pensarmos no Natal da solidariedade, se não nasce a solidariedade, não haverá fraternidade possível. Se não pensarmos no nascimento, no Natal da justiça e do direito, não haverá cessão da guerra de uns contra os outros, de nação contra nação. Se não buscarmos o nascimento de novas coisas, teremos de nos contentar com as antigas e teremos de nos contentar com a morte. O menino que nos foi dado é a promessa de novas coisas, de novo céu, de nova terra, nascidos do amor. Procuremos então esse menino, vamos atrás dele. Seu conselho é admirável, diz o profeta. E de fato, ele é um conselheiro maravilhoso, seus desígnios são sempre o direito e a justiça para todos. Procuremos então esse menino, pois o menino é Deus forte, diz o profeta, pois a verdadeira força não se encontra no poder, a verdadeira força se encontra na delicadeza, na ternura, na fragilidade que só um bebê nos pode mostrar. Procuremos o menino, vamos atrás dele, pois ele é o príncipe da paz. E abandonemos finalmente nossos desejos de guerra, de porte de armas, de ver o fim da violência, a partir de mais violência, de ódio às diferenças culturais, étnicas, sociais, sexuais. Joguemos tudo isso no fogo. Procuremos o Pai Eterno. O Pai Eterno que nos recorda que esse menino que nasceu é rei, não como os faraós desse mundo. Esse mundo está cheio de faraós que escravizam. Este rei que nasceu hoje para nós não nos escraviza, mas nos liberta para a verdadeira liberdade. Hoje nasceu para nós Jesus Cristo, o Senhor, o Salvador, é o que cantava a salmista. A graça de Deus se manifestou, é o que nos diz Paulo a Tito.
E a graça de Deus tem um rosto, a graça de Deus tem um nome, a graça de Deus é uma pessoa, a graça de Deus é o próprio Cristo. Um rosto que vai se tornando mais visível à medida que for aparecendo em nós. Essa graça, feita carne, se nascer em nós, cresce e revela as feições de Deus na nossa carne. Deus se encarnou. O que falta é a gente encarnar o Deus que se encarnou. Nosso Natal é isso, deixar que Deus apareça com suas feições, as feições do Cristo em nós. Procuremos, eu repito, esse menino como os pastores que outrora estavam nas trevas, como nos diz o Evangelho, antes de terem visto uma grande luz. Essa gente impura, trabalhando entre os animais impuros, mas que é cercada da glória de Deus. Aprendamos, finalmente, que de dentro das nossas fraquezas, a glória de Deus rasga a nossa noite escura. Sim, nós somos os pastores de hoje. A gente pastoreia a própria vida. A gente troca a noite pelo dia. A gente, às vezes, está à margem do mundo, como os pastores, e à margem da vida, experimentando pouca alegria e muito medo, até que possamos ouvir o que os pastores de outrora ouviram: não temais, diz o anjo, não temais. A mensagem é também para nós: enfim, coragem. Coragem é do que precisamos para ser Natal, mais uma vez. Coragem para enfrentar as cruzes, coragem para atravessar a dor, coragem para ir em busca, apesar do fim aparente, de um novo início. No fim, o início. O Natal de Jesus arranca-nos da margem de nossos sonhos, das fronteiras de nossas desesperanças, dos limites de nossas incertezas e nos põe diante da esperança definitiva. Uma hora a esperança toma carne, uma hora a esperança é envolta em paninhos, uma hora a esperança é colocada na manjedoura. Procuremo-la sem medo. Uma hora que tenhamos coragem de dizer: a partir de agora, a partir de já, se ousarmos. Jesus nosso Cristo é o Natal da vida, é quando a vida verdadeira nasce. O que é a vida verdadeira? É a vida que se revela no pão partido, é a vida que se revela na mão estendida, na acolhida, na alegria e na construção da paz. É o Natal da vida cuidada, vida da terra, vida do outro, vida nossa. Toda vida fora de nós é um aspecto da vida dentro de nós. O Natal é uma revolução. Deus não vem até nós a partir dos templos, dos tronos, do centro. Deus não vem até nós das pompas, das vestes brilhantes, do incenso. Deus não vem até nós dos fortes, dos poderosos, dos donos desse mundo. Deus não vem com o céu se abrindo, com anjos descendo e subindo, com raios, relâmpagos e trovões. Deus não nos vem encontrar a partir dos shopping centers, das catedrais do consumo. Deus não vem ao nosso encontro dos cargos de chefia, dos governos e suas ideologias. Deus não vem ao nosso encontro desde as grandes palavras, os grandes discursos, as grandes filosofias. Deus nos vem de um ato de subversão. Natal é um ato de subversão, diria Dom Helder Câmara. Afinal, ele acrescenta: o que temos no Natal? Um menino pobre,
uma mãe solteira, um pai adotivo. Quem participa de seu nascimento é a ralé, os pastores. Ele é presenteado por gente de outras religiões, os magos, astrólogos. A família tem que fugir e eles viram refugiados políticos. Depois volta e vai viver nas periferias. O resto a gente celebra na Páscoa, mas com a mesma subversão. Sim, a revolução virá dos pobres, é do meio deles que vem a salvação. A esperança só nasce e renasce se a gente subverte, inverte, reverte, converte os signos de tristeza, de guerra e de morte com a luz desse menino pobre colocado na manjedoura. A vida só rebrota e nosso Natal só acontece se a gente ousa, subverte tudo aquilo que é causa de injustiça e desolação. Quando a gente é capaz de arrancar da morte o seu aguilhão, e a gente arranca da morte o seu aguilhão quando a gente deixa de se pôr nas trincheiras junto com aqueles que geram morte. A gente deve deixar as trincheiras da morte e dar-se as mãos como irmãos. Quando a gente se dá as mãos e constrói a paz, quando a gente se une e defende a vida, luta pela vida, protege a vida, cuida da vida, como quem cuida de um bebê que nasceu. Afinal, nasceu para nós um menino, um filho nos foi dado.